amores, agora a tia vai conversar com vocês sobre a nossa disciplina de história. A tia vai ler, tá? Coisa que eu não gosto. Mas a matéria de história que a gente está passando agora é uma matéria meio complexa. Então a tia tem que ler e explicar para vocês. Primeiro tópico da nossa aula de hoje, a ocupação portuguesa do território. Em 1530, o governo português decidiu ocupar definitivamente as terras conquistadas. Por que ele resolveu fazer isso? Porque eles estavam interessados nas riquezas americanas. E a França, tá, era um exemplo de uma região que não concordava com a repartição dessas regiões entre Portugal e Espanha. E como ficou estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, tentou várias vezes invadir o Brasil. A França, ela não concordava de maneira nenhuma com a divisão entre Portugal e Espanha. Ela achava que ela também tinha direito. E com isso tudo ocorrendo, Portugal decidiu então enviar para o Brasil a sua primeira expedição. Qual era o objetivo? Colonizar aquele litoral. Ou seja, essa expedição ela foi chefiada por Martim Afonso e ela teria que ocupar todo aquele território. A partir do momento que Martim Afonso ocupou aquele território, começou-se a primeira povoação. Ou seja, os primeiros povos portugueses do Brasil. Aí com isso tudo, né, foi crescendo. E só em 1532 surgiu, né, o primeiro litoral, ou seja, o primeiro estado, o estado de São Paulo. E lá nesse estado de São Paulo, fundou-se a primeira vila, a Vila de São Vicente, tá? Aí começou, né, todo aquele processo de colonização e o Brasil tornou-se Brasil Colônia. Tia, Brasil Colônia? Por que Brasil Colônia? Porque o Brasil era muito extenso. E o que o rei de Portugal decidiu fazer? Ele decidiu dividir as partes, dividir o país em capitanias hereditárias. Tia, o que era isso? Essas capitanias hereditárias, ela foi para organizar a colonização. Ou seja, cada capitania era doada para uma pessoa. Mas era uma pessoa de confiança, tá, gente? Não era qualquer pessoa, não era comprada. Aquelas terras, elas não poderiam ser vendidas. Elas eram doadas, tá? Elas eram doadas, ou seja, elas eram passadas de pai para filho, pessoas de responsabilidade. Os donatários, que eram as pessoas que recebiam, eles eram responsáveis pelas capitanias. E ao fundar as vilas, né, expor as regiões, o sistema da capitania não deu certo. Ele fracassou, tá? Por que ele fracassou? Ele fracassou porque não tinha recurso. Recurso para eles poderem estarem lutando por aquelas terras. Então, eles não tinham como brigar pelas terras. Então, aquilo ali acabou virando uma dificuldade muito grande de comunicação na coroa portuguesa. Uma falta de comunicação total na coroa portuguesa. E com isso tudo, os indígenas começaram a ser atacados, né? Os ataques dos indígenas, porque eles queriam defender suas terras dos grupos. Daqueles grupos que eram os rivais, como os portugueses. Os indígenas começaram a brigar por causa das suas terras. E a única cidade e a única capitania que desenvolveu e que deu certo foi a capitania de Pernambuco, a de São Vicente. Por que será que lá prosperou, gente? Porque lá tinha um clima favorável, a produção de cana-de-açúcar foi maravilhosa, tá? O povoamento de ambas as partes foi muito favorecido e fez com que Pernambuco crescesse de uma tal forma, assim, maravilhosa. Então, as capitanias hereditárias foi uma forma que se encontrou para tentar acabar com a briga, mas não deu certo. Ela não deu certo por falta dos seus recursos. Lembrando que as capitanias, elas não eram vendidas, elas eram doadas de pai para filhos, pessoas responsáveis. Só que, infelizmente, por falta de recursos, a única capitania que se deu bem foi a capitania de Pernambuco, porque ela tinha os recursos. Como a tia disse, clima favorável, tudo foi favorável. E a produção de cana-de-açúcar lá foi maravilhosa, tá? Daqui a pouco a gente volta para encerrar nosso conteúdo.